E se a maior fonte de amor do universo fosse também a fonte do maior medo? De um lado, um Deus que ordena a morte, do outro, um Deus que ensina o perdão. As páginas da Bíblia parecem nos contar a história de duas entidades, dois seres divinos com naturezas opostas, um Deus da ira e um Deus do amor. Como isso é possível? A resposta é um segredo perigoso, uma ideia tão radical que foi considerada a maior de todas as heresias. E a nossa investigação começa agora. A acusação é grave e está escrita em pedra. No livro de Números, um homem é encontrado apanhando lenha no sábado. A sentença divina, entregue a Moisés, é implacável. Certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará. E a lista de sentenças continua. O dilúvio, uma limpeza étnica em escala global. A destruição de Sodoma e Gomorra, as ordens de extermínio total contra os povos de Canaã. É a imagem de um déspota cósmico, um rei ciumento que não tolera a desobediência. Essa contradição era tão visceral que no século II, um bispo chamado Marcião de Sinope ofereceu uma solução proibida. Para ele, a resposta era simples. Eram dois deuses diferentes. Um, o Demiurgo, o criador do Antigo Testamento, uma entidade imperfeita, legalista e vingativa. O outro, o Pai de Jesus, um Deus superior, de puro amor e misericórdia. A igreja primitiva considerou a ideia de Marcião tão perigosa que o declarou herege e tentou apagar seus ensinamentos da história. Mas a pergunta que ele fez nunca desapareceu. Mas se não eram dois deuses, qual a explicação? Antes de viajar no tempo, precisamos fazer uma pergunta ainda mais profunda. A própria ideia de que algo é bom ou mal, justo ou cruel, de onde ela vem? Para acusar Deus de ser um monstro moral, como o famoso ateu Richard Dawkins chegou a escrever, é preciso antes ter um padrão de moralidade que seja absoluto e universal. Mas se Deus não existe, e somos apenas o produto de reações químicas aleatórias, de onde viria essa lei moral? Na ausência de um legislador divino, toda moral se torna relativa, uma simples opinião ou convenção cultural. Assim, a nossa própria capacidade de nos indignarmos com o mal, de olharmos para a história e sentirmos que algo está fundamentalmente errado, se torna um dos maiores indícios de que existe, sim, uma fonte para essa lei. A acusação contra Deus, na verdade, aponta para a própria existência dele. Com essa reflexão em mente, agora sim, podemos viajar no tempo. O mundo antigo era um lugar brutal. Povos vizinhos de Israel praticavam o sacrifício de seus próprios filhos em altares de fogo. Nesse cenário, um Deus que se apresenta com leis, mesmo que severas, não era um tirano. Ele era um revolucionário. Estava estabelecendo ordem em meio ao caos, em uma linguagem que aquele povo podia entender. A linguagem do poder e da justiça. A crueldade, portanto, pode ser o véu do nosso próprio desconhecimento, a nossa dificuldade em ler um texto antigo com os olhos da história. Mas isso revela um plano ainda maior. Se a revelação de Deus é progressiva, qual é o seu destino final? Como a aliança da lei, marcada no corpo, se transforma em algo completamente novo? A resposta está em uma profecia esquecida do Antigo Testamento, que prometia uma nova aliança. Uma lei escrita não em pedra, mas no coração. E é essa profecia que vamos desvendar no próximo episódio.